Quem está conosco hoje é o nosso irmão Augusto Silva. Boa noite. Hoje eu já te vi, tá? Não precisa ficar saliente, não. Acenar que eu já te vi. Nós vamos falar da lição de número 82 do livro Religião dos Espíritos, e o tema é Se Desejas. E a lição é baseada em uma questão do livro dos Espíritos. E nós vamos fazer a leitura do livro dos Espíritos também, da mensagem, da pergunta que deu origem a nosso tema. Eu ainda estou meio despreparado com esse microfone, eu acho que eu estou falando muito alto. Eu falo alto, tá? Pode falar alto? Então tá. Se estiver incomodando aí, vocês falam, tá? Já não basta a presença, ainda a voz também tem que incomodar, e é pesado isso. Que os amigos e benfeitores espirituais possam nos abençoar, para que tenhamos condições de sermos úteis, que possamos, através da intuição, através da inspiração, buscar o recurso do alto em nosso favor. Quando nós nos reunimos em um propósito no bem, é natural que recebemos o amparo, é natural. O título da mensagem é muito significativo. O título é Se Desejas, porque muitas vezes nós ainda estamos bem confusos entre as nossas necessidades e as nossas vontades. E além disso, ainda temos os desejos. Emmanuel traça um quadro e ele fala que isso está tudo em gabinetes na nossa intimidade. Então, em determinado momento, tem graus de influenciação naquilo que você está escolhendo. Então, como nós sabemos que a vida em si é muito boa, nem todos concordam, né? Mas eu estou falando da minha. A minha vida é maravilhosa. Não tenho tudo que quero, graças a Deus, porque senão eu não estaria aqui. Mas eu tenho tudo que preciso para trabalhar, inclusive a oportunidade de estar com vocês. Então, uma vez que eu entendo a doutrina espírita como sendo a oportunidade de abrir novos horizontes de entendimento para que eu possa trabalhar cada vez melhor, eu consigo entender que se Deus quer me aperfeiçoar, Ele vai me dar oportunidades de ser útil. E se é assim comigo, não pode ser diferente com vocês. Então, quando você comparece em um ambiente como esse, eu acredito que você está tendo um desejo. E esse desejo pode não ser aquilo que te trouxe aqui. O que te trouxe aqui é uma desculpa para que você estivesse aqui. E eu costumo falar que não sei se sorte sua ou se azar o seu, eu estou aqui hoje. Então, eu gosto muito de trazer as oportunidades como sendo o chamado. Então, hoje você pode ser chamado para dar o seu testemunho de fé. E como a gente costuma a interpretar, nunca foi fácil e não vai ser fácil daqui para frente. Vai continuar sendo difícil. E a cada momento da sua vida, a cada passo, as dificuldades devem aumentar. Porque se não aumentar, não faz muita diferença na sua vida. Você não muda de fase. Então, para você mudar de fase, tem que aumentar as dificuldades. Então, quando você era criança, você tinha umas dificuldades, geralmente aquela de lidar com os pais é que ditavam as regras para que você vivesse. Você não conseguia cumprir nem as regras que seus pais determinavam para você. Então, tem muita coisa que você fez que seus pais não ficaram sabendo. E eu não vou contar, porque graças a Deus eu também não sei.
Mas você não precisa se envergonhar não, porque você não tinha a consciência que tem hoje. Então você tinha coragem para fazer e fazia, mas não tinha consciência. Hoje você tem a consciência e aí você perdeu a coragem. Isso é normal, acontece isso conosco. Então a cada passo da nossa caminhada, nós vamos conquistando possibilidades de ação. E aí, dependendo do seu nível de responsabilidade, você avalia se aquela ação vai ser boa ou ruim. Porque todos os resultados pertencem a você. Então, a proposta da lição é a questão 843 do Livro dos Espíritos. E aí nós vamos fazer a leitura da questão 843 do Livro dos Espíritos. Livro 3, capítulo 10, livre-arbítrio. É um tema muito relacionado no nosso meio espírita, né? Muitas vezes você acredita que você tem livre-arbítrio em todos os lances da sua vida. Eu quero te decepcionar, não é bem assim que acontece não. Se você pudesse fazer tudo que você tem vontade, você não ia estar aqui hoje não, porque você já tinha feito um monte de besteira. Então, dependendo da situação, muitas vezes a misericórdia vai agir em nosso favor, evitando um mal maior. Então, o livre-arbítrio é relacionado com o nível de responsabilidade que nós temos. Gente, criança tem que chorar, tá bom? Você não fica preocupado com o choro de criança não, senão eu perco o neném. Aí eu posso desistir da minha vida. Ele tem que chorar e a mãe tem que ficar ali, viu mãe? Não vai sair daí não, tá? Então a gente tem que entender a dinâmica da vida, porque o que você deseja vindo num ambiente como esse? Será que você já se questionou? Qual que é o seu objetivo? É falar de Jesus para alguém? É mudar a vida de alguém que não seja a sua própria? É dar o seu testemunho de fé? Porque Tiago nos recomenda que não basta sermos leitores da palavra, é necessário que sejamos cumpridores da palavra. E cumprir a palavra é um pouco desafiador, porque a gente sabe que não é tão tranquilo assim. Primeiro passa pelo seu crivo, seu entendimento, e depois pelas ações. Então Kardec pergunta o seguinte: o homem tem o livre-arbítrio dos seus atos? É uma pergunta bem direta e bem básica. E se eu perguntasse para qualquer um aqui, eu até saberia a resposta. Sim. Então nós temos o livre-arbítrio? Sim. Mas, porém, os amigos espirituais, eles são um pouco mais objetivos. Eles falam assim para a gente: visto que ele tem a liberdade de pensar, tem a de agir. Sem livre-arbítrio, o homem seria uma máquina. Então, olha como é que eles estão expandindo a nossa capacidade. Você está aqui hoje, mas eu não sei aonde você está na sua intimidade. Você pode estar muito longe daqui. Eu costumo falar também que o único aqui que consegue ficar aqui desde as 8 horas até as 9 sou eu. Porque eu não tenho condição de pensar aqui na minha esposa, nos meus filhos, no que eu deixei de fazer, nos orçamentos que eu esperava e não recebia. Eu não tenho condições de pensar nisso. Você tem. Então, se você não tiver um equilíbrio capaz de se manter aqui, você vai voar. Tem gente que até dorme. Aí eu tento até diminuir o meu tom de voz, que é para fazer você dormir. Porque se não falar nada de bom, pelo menos eu fui, suave no falar, e você conseguiu dormir um pouquinho. Então, isso é ótimo. Mas, de novo, o que você deseja? Está com sono? Fica de pé. Lava o rosto. Então, você tem que ter estratégias para não ser vencido pelo sono. Está cansado demais? Fica em casa. É assim que a gente tem que lidar. Aproveitar a vida é aproveitar aonde você está, o melhor momento possível. Então, quem vive ansioso é porque está querendo viver o futuro no presente. Então, você tem que tomar cuidado.
Porque as coisas podem mudar. Daqui a 2 segundos pode mudar. Então, não dá para viver no futuro, porque você vai se maltratar. Você está esperando um resultado. Estou falando resultado porque tem muita gente que está esperando diagnóstico. Mas você pode estar esperando um resultado. Por exemplo, você fez uma prova de concurso e esse ano, até dezembro, é o último ano que o seu concurso tem validade. Você já fez um monte de promessas, doido para ser chamado. Cuidado com o que você está pedindo. Porque a gente descobre que nem tudo aquilo que a gente pede e recebe é aquilo que a gente gostaria de ter. As coisas mudam muito. E se você está depositando todas as suas fichas no concurso que você fez, ou que você vai fazer, cuidado. Cuidado. Porque você pode estar perdendo tempo de ser feliz agora, hoje. Então você está vivendo de ansiedade. Você está vivendo fora do seu tempo. As coisas vão passar no seu entorno e você não vai aproveitar. Então, seu filho está ficando adulto, entrando para a adolescência, entrando para a juventude. Você está indo para a velhice, está indo para a juventude, o tempo está passando e você não está aproveitando o tempo. É natural que você vai ficar como um estranho no ninho. Você vai achar que a vida não está boa para você. Você não está vivendo o seu momento de amplitude. A nossa melhor idade é a idade que nós estamos com ela hoje. A melhor idade que a gente tem. Porque o hoje é o presente de Deus. Por isso é que chama presente. O momento atual é o presente. Que presente? O presente de Deus para você, para mim. Então a gente não pode antecipar nada. Eu tenho que viver o momento atual. Então o que eu desejo para a minha vida? Eu desejo ser feliz para a minha vida. E o que eu preciso para ser feliz? Nem sempre eu sei. Muitas vezes eu estou buscando mais. Esse anseio é um anseio natural. Mas se eu não tiver limites, eu não consigo alcançar a felicidade, porque eu nunca tenho aquilo que eu preciso. Eu sempre quero mais. Então, se você tem um carro, na primeira semana ele está bom, na segunda você já começa a desconfiar, na terceira você está querendo trocar. Isso é natural. Você sonhou com uma casa, conquistou a casa, agora a casa já não está tão boa assim, você está pensando em mudar. Isso é natural. Então eu não estou falando aqui para você não ter desejo, eu estou falando para você viver o momento atual da melhor maneira possível. E aí nós vamos entender que para ser feliz tem que ter coragem. Você tem que ser feliz com o que você tem, não é com o que falta para você. Quando eu casar eu vou ser feliz. Cuidado. Não estou falando mal do casamento não, vocês adoram rir, né? Assim? Não, vocês estão falando mal do casamento. Não é assim não. Cuidado. Tem gente que está casada e está pensando assim, quando eu separar eu vou ser feliz. Cuidado, não é bem assim. Minha mãe falava assim, ruim com ele, pior sem ele. Gente, é uns ditados que não tem nada a ver uma coisa com a outra. Ruim com ele, pior sem ele. Aí você vive uma vida de sofrimento com uma pessoa que, sabe, não tem mais liga, porque a sua mãe colocou isso na sua cabeça. Imagina um negócio desse. Então não, tá ruim com ele, eu vou pular fora. Vou procurar alguém que mereça a minha companhia. Porque para estar comigo tem que merecer. Então, os seus valores têm que contar para você, porque senão fica difícil. Você não tem valor nenhum, você vai oferecer o que para os outros? Você está atrás de um príncipe encantado, imagine. Né? Quem é você na ordem do dia? Vai que você é a bruxa. Como é que você vai encontrar um príncipe? Aí o cara está procurando uma princesa, mas o cara é um sapo. E aí? Como é que vai procurar uma princesa, gente? Então, você vai entendendo quem sou eu na ordem do dia. Eu sou um cara bom, sou um cara justo, um cara honesto. Vale a pena estar comigo? É isso que você tem que entender. Vale a pena? Você tem valores para que alguém queira estar com você? Então, os nossos desejos, eles têm que estar de acordo com as nossas condições, porque senão eu fico viajando na maionese. O que adianta eu querer ter uma Mercedes? Outro dia, eu não sei se foi aqui que eu falei, tenho falado tanto ultimamente, o ano que vem eu vou diminuir as minhas atividades. Eu tenho falado tanto que de vez em quando eu não sei se eu já falei, se eu não falei ainda, mas eu vou falar assim mesmo. Eu querendo trocar de carro. E aí eu comecei a olhar um carro novo. E aí, achei um carro bonitão, entrei dentro dele, aquele cheirinho novo. É a mesma coisa das mulheres indo para o shopping, né? Assim, dá uma alegria, não dá?
Você olha, nossa, você experimenta um sapato, uma bolsa nova. O homem com carro é a mesma coisa, tem o mesmo prazer. E aí entrei e senti aquele cheirinho de carro novo, maravilhoso. E aí, na hora de fechar o negócio, eu pensei assim, nossa senhora, minha casa está toda mal acabada, está faltando janela, porta. Como é que eu vou chegar com um carro novo numa casa que não tem porta ainda? Eu falei, não tem coerência. E a minha vida tem que ter coerência. Então eu não vou investir em algo que vai ficar mais tempo comigo e a minha família vai ficar mais tempo numa casa sem porta, sem janela. Não tem coerência. Então, não adianta a minha felicidade, sendo que eu moro em uma comunidade. Eu moro com a minha esposa, com os meus filhos, com a minha sogra. Então, a gente vai entendendo, poxa, não pode ser assim. Não pode. Então eu falei, não, o carro vai esperar. Então eu estou muito bem com o meu. Né? Está dando um monte de problema? Tá, minha esposa também dá, eu não troco. Então, você vai entendendo, é dinâmico. Né? Manutenção, um dia você paga manutenção. Então a gente vai tentando. Emmanuel fala para a gente assim, com relação à lição: se desejas. Toda melhora parece distante. É assim ou não é? Você está aqui hoje. Só que em vez de você viver o seu momento hoje, como você está melhor, eu posso ver isso na sua cara. Tirando a questão com o cara de maracujá azedo, assim, mas tem um montão de gente aqui que está com um semblante bom, agradável. Você está muito melhor do que estava ontem. Está sofrendo, está com dor, isso faz parte. Só sofre, tem dor quem tem condição de passar por isso. Então, o nosso melhor parece estar muito distante. Por quê? Porque a ansiedade toma conta da nossa intimidade. E aí eu acredito que amanhã vai ser melhor. Não, hoje é o melhor dia da minha vida. Eu tenho que fazer por onde isso acontecer. Não fique esperando amanhã. Não tem que ser amanhã. Hoje é o melhor dia da minha vida. Aí o Evangelho fala assim para a gente: a cada dia basta o seu mal. Sabe o que nós temos feito ultimamente? Colecionado besteiras. Alguém te ofendeu na semana passada, você está guardando mágoa dele até hoje. O seu amor te fez uma pirraça, porque é assim que eles fazem com a gente, assim, uma pirracinha de leve, e você está fazendo pirraça com ele também. Uma semana já, imagina isso. Ah, não vou conversar com ele não, que ele me faz raiva. Imagina, vivendo juntos. Então eu costumo falar que quando você guarda a mágoa de alguém, é porque você está tomando veneno para matar o outro. Então você vai tomando veneno devagarzinho, doido para o outro morrer. Quem está morrendo aos poucos é você, mesmo sem perceber. Então a gente vai entendendo que essa proposta está distante. Tá? Então, o que eu posso fazer? Eu posso viver hoje da melhor maneira possível. Da melhor maneira possível. Ah, Augusto, mas eu estou passando um problema de saúde gravíssimo. Eu tenho que falar com você o seguinte: olha, o seu problema de saúde, assim como teve dia, data e hora para começar, e tem dia, data e hora para terminar. Mas não é a gente que determina. Quem determina é Deus. E de acordo com a sua conduta, você pode antecipar ou atrasar esse dia. É assim que a gente tem que entender a vida. Porque se Deus quisesse o nosso sofrimento, Ele não teria nos proporcionado tantas coisas boas. Então o sofrimento é má conduta. É falta de concentração naquilo que a gente está buscando. Então erramos em algum momento e agora estamos pagando um preço. Isso vai acabar? Eu não posso ter dúvida. Porque eu estou falando de um pai que é justo, que é amor. Vai acabar? Vai. Com certeza. Ah, mas eu não tenho merecimento. Você deixa para Deus pensar nisso, não é você não. Coloque-se no seu lugar. Você não tem condição de avaliar se você tem merecimento ou se você não tem. Cuida só de viver da melhor maneira possível e deixa essa avaliação para Deus. Porque senão você toma o lugar de Deus. Você está querendo receber algo, mas você começa a pensar: nossa, mas eu não mereço. Mas se é Deus, quem determina se eu mereço ou não é Deus. Ah, Augusto, mas eu tenho que ter virtude para receber. Se tivesse ter virtude para receber, eu não teria recebido nada, nem a minha esposa, nem a minha sogra. Então não é virtude, não é virtude. Não é a sua virtude que determina se você recebe ou não. É a sua capacidade de manifestação na vida. É a sua forma de agradecer a vida, agradecer o que você tem. É isso que permite com que você receba mais.
Gratidão, gente, não é uma palavra bonita, não. Gratidão é sentimento. Então, eu estou aqui agradecido pela presença de cada um de vocês, apesar de eu não conhecer todos. Eu gostaria de conhecer todos vocês. Tem alguns aqui que já são meus seguidores. Não é na internet não, tá? Eles vão atrás de mim. Ah, eu vou lá, eles estão lá. Eu vou lá, eles estão lá. É assim. Mas tem os seguidores da internet também. Eles estão mais distantes ainda. Gostaria de conhecê-los? Gostaria. Ah lá, um seguidor lá, tá vendo? Assim. Mais um ali, tá vendo? Mais outro lá atrás. Tá vendo? Tem mais seguidor. Tem um ali que está me olhando meio de lado, porque tem outro aqui. Tem um aqui que falou comigo 20 anos, olha lá, outro lá. Não, isso é gratidão. Eu sou grato por estar aqui, por Deus ter me dado o dom da palavra. Quem dera se eu conseguisse executar tudo que eu falo. Quem dera. Aí, com certeza, vocês já não teriam a minha presença aqui. Aí eu já seria um mentor espiritual, falando daqui de trás, falando, ó, fala isso para eles. Então, por enquanto, eu falo muito, mas ainda sofro demais para executar muito pouco. Não tenho vergonha nenhuma de falar isso. Nenhuma. Minha cara não queima. Porque eu sou uma pessoa comum. Então, se você fala que não dá conta, isso é problema seu. Enquanto você falar isso, você não vai dar conta. O dia que você falar, eu consigo, acabou os seus problemas. Porque se eu conseguir, qualquer um consegue. Qualquer um. Então a gente vai entender. Então quando a Emmanuel fala, parece que está longe, parece mesmo. Mas você tem que acreditar. Não deixa ninguém te desacreditar. Vai ter um montão de gente convidando você para não vir aqui. Vai ter amigo que você fala assim, eu sou espírita, e fala, o quê? Sim. Porque nem todo mundo sabe que espiritismo é isso aqui. Quando você fala que é espírita, ele olha para você assim, para você estar de roupa branca, assim. Ué, será que gosta de uma vela, uma farofa, um frango? Quem não gosta de um frango assado, assim, com farofa? Você compra isso no domingo, está com preguiça de fazer comida, você vai lá e compra uma. Você gosta? Gosto de frango e vela, demais da conta. Todo aniversário seu teve uma vela. Se você falar que não gosta, é mentira. O dia que não tem vela, mas não tem vela. Então, é a interpretação de cada um. Então, Emmanuel continua, ele fala assim: toda superação surge como sendo quase impossível. Para superar, muitas vezes você nem acredita que vai dar conta. Fala, como é que eu consegui sair dessa situação? Porque Deus quer você bem, sorridente. Vamos imaginar nós na seara do Cristo. Você não acredita não, mas eu vou te dar certeza. Você é um trabalhador da seara do Cristo. Augusto não sei fazer nada, sabe? Sabe fazer uma prece, desejar o bem para alguém. Não precisa saber de fazer mais nada. Palavra bonita, nada de sentimento. Você viu em alguém com dificuldade, você pensa, Senhor, que eu possa ser útil àquela pessoa através do meu sentimento. Você é um servidor de Jesus. Então, essa superação requer de nós um pouquinho de esforço, porque é muito cômodo viver a vidinha que eles propõem para a gente viver. Levantar cedo e trabalhar, arranjar uma confusão, almoçar, arranjar outra confusão, voltar para casa todo iludido. E aí, como é que foi seu dia? Nossa Senhora! Não, peraí. Você viveu, amigo, você respirou, você teve a oportunidade de falar. Será que você tem que perder a capacidade de falar para dar valor ao que você tem falado? Será que você tem que perder a sua capacidade de ouvir para valorizar o seu ouvido? A sua capacidade de andar, de se locomover, de pensar? Você valorizar isso? Será que é necessário? Será que é necessário você ser ligado em um aparelho de respiração para você valorizar a respiração que você está fazendo nesse momento? Será que você não consegue perceber Deus na sua vida nesse momento? Ele tem que fazer um milagre para você acreditar que Ele está presente na sua vida? Então, falar de doutrina eu falo na minha casa com os meus. Para vocês é Jesus. Eu não preciso transformar ninguém aqui em espírita, mas eu tenho muita vontade de transformar vocês em colaboradores de Jesus, porque é isso que nós estamos precisando nesse mundo. Enquanto um montão de gente está falando mal da vida,
Ah, está muito perigoso, está muito violento. Mentira. Isso é mentira. Isso é o que eles querem que a gente acredite. Tem um montão de gente aqui querendo bem. Tem um montão de gente aqui querendo mudar essa estrutura. Mas não é fácil. O Emmanuel está falando que para mudar é muito difícil. Mas ele continua. Ele fala assim: pedistes, porém, o berço terrestre no exato lugar em que te cabe aprender e reaprender. Você não caiu de paraquedas lá na sua casa. Você pediu uma oportunidade. E os seus pais te deram essa oportunidade. Não é aquilo que você sonhava, não é aquilo que você desejava, mas entenda, valorize esse momento. Seu pai, não importa o que ele foi com a sua mãe, nem a sua mãe que foi com seu pai. O que importa é que eles nos deram a oportunidade de estarmos aqui. E se hoje estamos aqui com todas as dificuldades, nós temos que ser gratos a eles. Eu conversando com um amigo certa feita, ele falou comigo: Augusto, mas eu não tenho pai. Eu falei: olha, que engraçado, como é que você nasceu? Gente, pobre não nasce de proveta, não. Pobre nasce com um pai. Pode ser uma vez só. Encontrou com a mãe lá e deu aquele alvoroço todo. Veio você. Aí você acha que o culpado da sua tragédia é seu pai. Seu pai te deu a oportunidade de ser bom, de ser grande, de superar dificuldades. Você está preso na ação do seu pai lá atrás, que não cuidou de você. Você chegou até aqui sem ele cuidar, qual que é o problema? Agora você vai procurar para ele, vai procurar e agradecê-lo por ter te dado a oportunidade. Augusto, eu não dou conta, não. Claro que você não dá conta. Você está esperando alguém te carregar. Você não sabe ser grato. Porque tem que fazer as nossas vontades. Para a gente ser grato, tem que fazer vontade. Por isso que é difícil relacionar com alguém. O dia que ele fala com você: você não vou não, aí acabou para você. Aí acabou a amizade. Assim, estremeceu a amizade. Todo dia você vai comigo: não, eu já não quero ir. Mas por que você não quer? Aí você tem que explicar: não quero porque eu não quero. Ah, pensei que você gostava de mim. Não, continuo gostando, mas não vou. Então, são propostas diferentes. Então, o outro não tem que me agradar, não. O outro tem que ser o outro. Como é que Deus vai melhorar você sem ter o outro? Conta para mim. Como é que Deus vai fazer de você uma pessoa melhor sem ter um chato para te encher a paciência? Sua vida está tranquila, casa? Gente, se sua vida está tranquila, casar é a melhor coisa. Está mais na pena. Não sei o que vocês ficam com essa interpretação. Eu passando na sala, minha esposa: ah, você tem que fazer aquilo. Eu voltei: ah, você tem que fazer aquilo. Eu falei: peraí, né? Eu sou um só. Ela falou assim: eu sei, mas eu casei foi só com outro. Então, é dinâmico. É dinâmico. Então você tem que entender a dinâmica. Se eu não tivesse ela para me estimular, era perigoso eu estar em casa. Então ela me estimula a sair depressa, antes que ela pegue mais alguma coisa. Espera aí que eu volto daqui a pouco. Volta, ela está esperando para pedir mais alguma coisa. Então, você não vai ficar bom se não tiver um chato para te perturbar. Não vai. Porque você está querendo viver no meio dos escolhidos. Só gente boa. Sabe quem vai ser o chato? Eu não preciso nem falar, que você já sabe, né? Imagina você vivendo no meio dos anjos, né? Que prosa ruim, reclamando da vida com anjo, e anjo olhando para você: oh, meu Deus, assim, já passei por isso tudo. E sei lá, você não vai dar conta de ficar no meio deles uma semana, porque ninguém vai compartilhar com você. Não, porque você fica feliz quando você conta a sua vida ruim para alguém e ele fala assim: nossa, você tem que ver lá em casa. Aí você fica feliz. Pensei, até que não está ruim do meu lado, não, está bem bom. Então, isso é a vida, isso é a nossa vida. Então, se a gente conseguir viver, você vai começar a rir dos seus problemas, igual você está rindo aqui. Eu falo da minha sogra e você ri. Mas Deus está preparando uma sogra para você, amor. Isso não é na cabeça, não. Eu tenho certeza disso. Não é só eu que mereço aquilo. Não, a gente tem que entender a dinâmica da coisa. Você pensa: nossa, é isso que você deseja? Para mim é claro que não. Eu desejo coisa muito pior. Porque eu te quero bem. Para você estar bem, você tem que passar por desafios.
A sua prova de hoje é o testemunho amanhã. As minhas provas de ontem são os meus testemunhos de hoje. Por isso que eu falo da minha vida. Por isso que eu falo da minha sogra. Quem me conhece sabe o apreço que eu tenho pela minha sogra. Mas ela não deixa de ser chata. Nossa Senhora. Continua sendo chata. Mas não é problema meu, é dela. É a minha esposa. Eu falo da minha esposa, vocês acham que eu não amo. Eu amo a minha esposa. Ela é muito chata. Mas eu amo. Agora, a chatice dela é dela, gente. Não é para mim. Ela não tem que melhorar, deixar de ser chata para eu amar. Eu continuo amando. Agora, quando eu começar a exigir coisas, eu deixei de amar. A exigência toma conta. Então, você tem que entender a dinâmica. O outro tem que mudar para me atender? Não, o outro tem que ser como o outro é. Meus filhos. Eu amo meus filhos, do jeito que eles são. Não tem que se modelar para me agradar, não. Então, tem dia que eu chego em casa, que eu entro no quarto do meu filho, eu não consigo ficar lá 5 minutos. Porque o cheiro está recendendo o ambiente todo. Aí eu saio, respiro, volto e falo, filho, vai pro chuveiro. Corro de novo. Ele fala, já vou. Se eu não voltar lá, ele fica mais 3 dias sem tomar banho. Isso me incomoda? Não, gente. Só o cheiro. Você não tem condição de... Você sentar na mesa, todo mundo recorta. É um adolescente, está com 14 anos, é natural isso. Aí eu vou ficar com raiva dele porque ele não toma banho. Peraí, isso é coisa infantil, isso é coisa de criança. Minha esposa me faz raiva, eu fico com raiva dela uma semana. Gente, pirraça é coisa infantil, para menino. Você cresce é quando você discute a relação com o seu marido, com a sua esposa. Alguma coisa está fora. Como é que você vai crescer? A sua esposa quer tomar uma decisão. Ela precisa do seu aval. Ela vai tentar te convencer de todas as formas. Que a ideia dela é a melhor. Aí você vai se irritar porque ela está querendo te convencer de algo que ela quer. Olha que coisa mais infantil. Não, eu vou convencer a ela que aquele momento não é o melhor. Que aquela ideia pode ser mudada, transformada. Isso é conviver. Não é quebrar o pau, não. Fala, pô, já falei que não vai ser assim. Falou, rei, doutor. Não. Então a gente vai entender, não é a minha palavra. Não, é a minha arte de convencer. Quem ganhou? Ela. Está de parabéns, vamos fazer do jeito que você quer. Quem ganhou? Eu. Estou de parabéns, vamos fazer do jeito que eu quero. Agora, só a minha razão? Não quero isso não. Quero isso não. Meu filho tem que falar com ele, filho, a casa é sua também. Você pode ir lá na geladeira, você pode ir lá no fio, pode pegar água, pode andar pela casa. Não tem problema não. Por quê? O cara só grita do quarto. Traz água, traz comida. Sim? Mamãe, vem cá. Lá vai a mãe. Parece que ele é hóspede. Aí eu vou ficar chateado porque ele é hóspede da minha casa? Claro que não. Fica à vontade, não quer participar. Porque ele já nasceu com casa. Eu não. Quando eu nasci, eu não tinha casa para morar. Então, eu valorizo muito a casa. Minha esposa também não tinha. Foi ter depois que nós casamos. Então, valoriza muito a casa. Então, a gente vai entendendo a dinâmica. É difícil? É, mas nós estamos aqui para superar a dificuldade. Nós não estamos aqui para sentar e ver a vida passar, não. Primeiro, saiba o que você está desejando. Vamos andar mais. No entanto, se desejas, podes transformar toda aversão em amor, desde que decidas ajudá-los com paciência. Gente, o amigo, o familiar é difícil. Como é que você pode transformar a situação? Ajudando ele com paciência. Poxa, paciência é virtude. Como é que você vai desenvolver isso? Com ele te ajudando. Só que existem estratégias. Por exemplo, você casou. Seu marido é um cara que adora a organização. Ele é um cara meticuloso. Separa as meias, cueca, as camisas, tudo. Ele pega com o olho fechado. Quer uma cueca azul e vai, pega. Tudo que você fizer fora desse quadrado vai afrontá-lo. Então, você quer trabalhar com ele? Você desenvolve a paciência de entender como ele é.
Não é achar que o cara é um enjoado. Mas isso pode acontecer com a sua esposa também. Se você entra na cozinha, ela sabe até a colher que você usou. Mesmo que você lave e coloque no mesmo lugar. Porque ela sabe que você colocou fora do lugar. Isso é obsessão, mas faz parte. Faz parte. Você tirou o utensílio do lugar e colocou lá no mesmo lugar. Ela vem e fala assim: quem tirou isso daqui do lugar? Você pensa, mas não é possível, eu coloquei no mesmo lugar. Mas é no seu mesmo lugar, não é no dela. Então ela sabe disso. Então como é que você vai aprender? Você tem que viver com alguém para que ele te oportunize ser paciente. Aí você vai trabalhar com pessoas intolerantes. Você chega, ao invés de ele te dar bom dia, ele olha no relógio. Aí dá uma vontade de você de ir embora. Porque você entendeu a mensagem. Se você chegar antes dele, ele não vai ter condição de olhar no relógio. Mas você quer chegar depois da pessoa e quer que ele se adapte a você. Você não quer criar estratégia para mudar o quadro. Então, a gente quer sempre o lado mais fácil para nós. Mas a proposta da vida é outra. Você quer mudar? Você implementa na sua vida ações que melhorem o seu quadro. Não é a vida do outro. Porque senão a gente põe regra para os outros cumprir. Isso é lei. Lei é, eu faço uma regra para o outro cumprir. Nem sempre os fazedores de lei cumprem as leis que fazem. Então a gente vai entendendo a dinâmica. Ele continua: sofres o chefe insano e criva-te de inúmeros dissabores. Contudo, se desejas, pode convertê-lo em amigo, desde que disponha a auxiliá-lo sem pretensão. Então, auxilia ele sem esperar que ele se transforme num anjo, porque a proposta dele agora não é essa. Essa proposta é sua, não é dele. Então você auxilia ele sem pretensão. Mas não adianta fazer nada, Augusto, porque ele não muda. Isso é pretensão. Você faz sem querer nada. É conselho, assim? Você acredita que se der o conselho para alguém, você muda a vida dele. Não, mas isso é milagre, isso é Jesus. Você não é Jesus. Como é que você vai falar para alguém: para de beber, e ele vai parar? Ué, gente, isso é milagre. Você fala para ele: ó, você quer mudar a sua vida? Você tem que trabalhar. O cara nunca gostou de trabalhar. Só porque você falou, ele vai: peraí, mano, você está fazendo milagre agora? E conselho você dá sem pretensão nenhuma. Pega se quiser. Se não quiser, não pega. Palestra. Você vem para a palestra, começa a ouvir, acha algo interessante. Sabe o que passa na sua cabecinha? Nossa, fulano de tal tinha que estar aqui. Isso é processo. Não é para o outro, não. O outro está onde ele quer, aonde ele precisa estar. Isso é para nós. Nós estamos aqui. Nós precisamos. Aí muitas vezes a pessoa acha que eu venho aqui para convencer ele. Você está sentado aí, acha que eu estou aqui para te convencer. Amigão, eu estou dando um duro danado para que essas palavrinhas que eu estou falando aqui entrem na minha cabeça e possam fazer parte do meu comportamento. Eu não quero mudar a sua vida, não, eu quero mudar a minha. Você está me dando a oportunidade de conviver com você, de passar para você as minhas dificuldades e falar com você assim: ó, se você quiser, você muda a sua vida, porque eu consegui mudar a minha. Ah, mas então quer dizer que agora não tem mais dificuldade? Mas é assim, gente. O palestrante, a mulher dele não faz raiva dele, a sogra dele não faz raiva dele, ele não tem dívida para pagar, ele não precisa trabalhar. Isso é o palestrante. Por isso que minha mulher falou que ia casar com ele. Falei: eu quero casar com aquele lá que fala. Falei: aquele lá, aquele jeito. Então, aquele lá, ele nem casa, não é bobo. Porque já está vivendo a experiência do outro. Ele pegou a experiência do outro, a carroça já estava andando, ele pulou dentro. Aí vai fazer uma loucura dessa? Não vai. Porque eu não posso fugir dos compromissos que eu fiz com a minha família. Antes de estar aqui, eu tenho que cumprir as minhas tarefas lá. Aí eu chego em casa, tenho que lanchar, tomar banho e sair. Minha filha está lá. Eu chego, sento na mesa. Eu falo: papai, você está atrasado? Não, filho. Porque eu não costumo me atrasar nos meus compromissos. Eu chego faltando quanto tempo, Érica? 5 minutos. 1 segundo. Porque aí a Érica começa a fazer pressa para eu chegar. Aí eu recebo pelo menos uma. Eu recebo. Você me leva ali na casa do Edgar? Edgar é um amigo nosso que ela está dando aula para o filho. Eu olho no relógio, assim. Tenho 5 minutos. Eu diminuo o meu banho em 5 minutos e vou levar ela lá onde ela precisa. Então, vamos lá, filha, rapidamente.
Deixei ela lá, voltei, fiz meu lanche, diminuiu o meu banho em 5 minutos, cheguei. Eu tenho que cumprir os meus compromissos sociais. Eu tenho que cumprir os meus compromissos matrimoniais. Eu não posso fugir disso. Acreditando que se eu vier morar na casa espírita, eu resolvo meus problemas. Eu vou arranjar mais problemas. Porque na hora que eu chegar em casa, minha esposa vai falar assim: agora você não sai do centro espírita. Você está rindo porque você já ouviu isso, né? Você está achando agora vai morar aí dentro da casa espírita, leva o seu colchão para lá. É assim que eles falam com a gente. Então, não leva. Você vai ter que me aturar aqui. Eu moro aqui, é aqui que eu pago conta, aqui eu não pago conta nenhuma. Aqui é prazer, lá é obrigação. Aqui é alegria, lá é choro e ranger de dentes. Só quem está casado sabe disso. Nem por isso eu deixei de amar, nem por isso eu deixei de ser feliz. Então, se você, no momento de choro, deixa de ser feliz, é um problema particular seu. No momento da dificuldade, eu vejo como Deus trabalha em mim, para minha superação. Eu não abaixo a cabeça e falo: agora eu vou entrar em depressão, para ver se sara o meu problema financeiro. Aí já era. Estou com problema financeiro, levanta a cabeça e fala: Senhor, me dá coragem, para que eu consiga solucionar. Estou com problema de saúde. Senhor, me dá coragem para conseguir entender o que eu estou fazendo errado para ocasionar isso no meu organismo. Porque você e o seu espírito é um só. Se você está doente no corpo, o seu espírito está com problemas. Quais são os problemas? Pode ser expurgo. Você está mudando a sua rota. Ele está aproveitando a oportunidade de falar: agora ele tem força para expurgar, traz a doença. Por isso é que as pessoas acreditam que nós não temos doença nenhuma, não temos problema nenhum. Não, eu tenho força, eu consigo mudar a sua vida. Ah, é assim? Então você tem que dar o testemunho. Aí você perde emprego, perde esposa, perde filho, perde dinheiro. Eu tenho que dar o testemunho de fé. É assim que eu vivencio a minha fé. Porque vivenciar a fé com dinheiro no bolso, com saúde a 1000 por hora, com a família em ordem, aí é rir. Testemunho é duro. Então são as dificuldades que a vida nos oferece. Agora tem que ser sofrimento? Não mais. Você mudou a rota. Senhor, agora meu negócio é fazer o bem para os outros. Não quero nem saber para quem que é, não. Quero fazer o bem. Você tem que sofrer para mudar a sua rota? Não mais. Você mudou a rota. Sofrimento é para chamar a sua atenção para um erro que você está cometendo. Só para isso. Chamando você: olha, muda a sua rota. Muda a sua rota. Aí você vai sofrer. Fala: opa, estou fazendo alguma coisa errada. Acenda a luz. Nós temos uma amiga lá de estudo. E ela está com alguns problemas de saúde. Normalmente eu dou alguns alertas, mas eu nunca falo diretamente. Eu dou alerta: olha, fica atenta, né? Você está estudando. Quem estuda tem a obrigação de mudar o comportamento. Senão, ele vai ser constrangido. Então, quem estuda muda o comportamento. Você não tem que fazer transformações milagrosas de um dia para a noite, não. Você muda o que está no seu alcance agora. Tem o hábito de xingar os outros, para de xingar. Pelo menos um dia na semana. Porque você já está dando o primeiro passo. Toda grande caminhada começa com o primeiro passo. Então, você tem que desejar. Por quê? Porque no momento em que nós estamos na vida, os nossos desejos são físicos, são emocionais. Para desejar de maneira espiritual, nós temos que desenvolver virtudes. Por isso é que nós esquecemos o que o plano espiritual nos oferece. Por isso nós temos que ter a bênção do esquecimento. Porque senão a gente não ia querer ficar aqui. Porque os amigos espirituais falam para a gente assim: olha, lá no plano espiritual tem sentimentos que vocês desconhecem. As músicas lá são mais doces, os aromas são mais agradáveis, os sabores são mais intensos, os amores são muito mais intensos. Então você tem que esquecer, porque senão você não fica lá. Não tem gente que é insatisfeito com tudo na vida? É porque lá no fundinho tem uma lembrança lá de cima. Nada aqui presta.
Se o sol está quente, nossa, que calor miserável. Aí começa a fazer frio, eu detesto frio. Mas você está fazendo o que aqui, pai? Se faz calor, você reclama. Se faz frio, você reclama. Se chove, está ruim. Se está sol. Mas como é que você vai viver uma vida dessa? Então, está ruim porque no inconsciente ele lembra de coisas melhores. E aí a gente fala que é um pouquinho de resignação. Entender a dinâmica da vida. Por que está difícil para você? Porque está faltando um pouquinho de administração. Você quer corrigir alguém. Poxa, como é que você corrige alguém chamando a atenção de maneira grosseira, sem educação? Uma amiga falando com a gente que estava educando o filho, falando para o filho falar baixo, mas falando em berros. Eu falei para ela, mas como é que você está ensinando o seu filho a ser educado, falar baixo, gritando com ele? Ele aprende pelo exemplo, não é pela convocação de voz, não. A sua voz vai passar por ele. Muitas vezes, dependendo da situação, até irrita. Eu lembro que a minha mãe, quando ia me buscar na rua, ela gritava igual o Tarzan. A 3 quarteirões ela gritava o meu nome completinho. E os meus amigos já sabiam que era minha mãe. Eles já olhavam para mim, pode ir embora. E podia mesmo. Então aquela voz me ofendia, me agredia, porque ela estava invadindo a minha privacidade. Imagina, eu fazendo arruaça, pensando que minha mãe estava invadindo a minha privacidade. Ela estava me socorrer, era um anjo que Deus mandava, vai lá e socorre aquela criatura, porque senão que não volta mais não. E ela ia. Então muitas vezes Deus está mandando um anjo te socorrer e você não está entendendo. Põe um chefe lá, né, para te socorrer moralmente, para te dar equilíbrio, disciplina. Que horas você começa a trabalhar? 8 horas? Você tem que chegar 5 para 8, você não pode chegar 8 e 5. Então, quando você chega e dá bom dia ao seu chefe e olha no relógio, ele está te disciplinando. Ele está querendo ser ingrato, mal-humorado, não. Você está obrigando ele a ser mal educado com você. Quer mudar isso? Chega 5 minutos antes. Então você não aguenta aquilo. Nossa Senhora, chato demais. Seu salário não te dá nem prazer quando você recebe. Porque até você chegar no dia do salário, você já sofreu uma quantidade. Só te dá alegria no dia. Por isso que tem gente que no terceiro dia já não tem mais dinheiro nenhum no salário. Não dá conta. Né? Gasta tudo. Porque é muito difícil conseguir. Ele continua. Ainda hoje, é possível encontrar sombras enormes. Os obstáculos dos que não te compreendem a palavra, dos que te insultam, o apontamento insensato ou as lágrimas que a prova redentora talvez te venha pedir. Mas podes usar o silêncio e a oração clareando o caminho. Declaras-te sem trabalho, amargando posição desprezível, mas se desejas, pode ainda agora começar humilde tarefa conquistando respeito e cooperação. Acusam-te de erros graves, criando-te impedimentos, mas se desejas, podes tomar em bases de humildade e serviço a atitude necessária à justa renovação. Sentes-te dominado por esse ou aquele hábito vicioso que te exila no desapreço, mas se desejas, podes reaver o próprio equilíbrio, empenhando energia e tempo no amor do trabalho digno. Afirmas-te, ficaria parece que pior. Afirmas-te na impossibilidade de socorrer os necessitados, mas se desejas, podes efetuar pequeninos sacrifícios domésticos em favor dos outros, de modo a que tua vida seja uma bênção na vida de teus irmãos. O minuto para isso, porém,
é preciso não esquecer os recursos singelos que tanta gente deixa ao esquecimento. O minuto de tolerância, o esquecimento de toda injúria, o concurso anônimo, a bondade que ninguém pede, o contato do livro nobre, a enxada obediente, a panela esquecida, o tanque de lavar, a agulha simples, a flor da amizade, o resto de pão. Queixas-te de necessidade e desencanto, fadiga e discórdia, abandono e solidão. Mas se realmente desejas, tudo pode mudar. Não é tão simples. Não é tão simples. Primeiro, porque nós não valorizamos as coisas simples que podem nos transformar a vida. E aí Emmanuel cita para nós o minuto de tolerância. Então, não responde ninguém de pronto, não. Principalmente se essa pessoa for capaz de te tirar a tranquilidade. Pensa um pouquinho, releva. Não faça que a sua boca seja instrumento de martírio para ninguém. Não permita que ninguém te transforme naquilo que você não quer mais ser. Com a desculpa de que Augusto, ele mereceu. Augusto, eu não dei conta. Augusto, mas ele me ofendeu. Porque o que a gente tem que entender é que quando alguém nos trata de maneira indiferente, quando alguém nos trata de maneira deseducada, quando alguém nos trata de maneira ofensiva, quando alguém nos trata de maneira falsa, isso não nos dá permissão para tratá-los da mesma forma. Isso nos dá oportunidade para agirmos de maneira diferente e mostrar para a pessoa que nós estamos em um outro momento da nossa vida. Nós não precisamos ser melhor que ninguém, mas nós devemos, por obrigação, ser melhores que fomos ontem, em função do que temos recebido. Se a doutrina espírita já tocou no seu coração, sinta-se chamado para a transformação que é sua, não é de mais ninguém, porque aquele que ouve é capaz de se transformar. Aquele que ouve é capaz de manter-se em sintonia com o alto por vontade própria e não por virtude que ainda não tem. Quando nós nos reunimos em um ambiente como esse, muitas vezes o que eu falo com você e eu consigo te acertar, não é por virtude que eu tenho, não. É pelos erros que eu já cometi e falo com você da experiência que tenho. Mas que as minhas experiências possam te dar um fôlego novo, para que você acredite na sua capacidade. Você é capaz, você pode, você é um projeto de Deus para dar certo. Então, a minha mensagem para que você leve para a sua casa é que, se você deseja, você vai receber, porque essa é uma proposta de Jesus que está no Evangelho. Aquele que busca, encontra. Aquele que bate, a porta se abre. Em momento nenhum, Jesus determinou virtude para abertura de porta nenhuma. Em momento nenhum, Jesus exigiu virtude de alguém que buscasse algo melhor para a sua vida. Então, se nós até ontem estávamos enganados com relação às nossas possibilidades, acreditando que seremos virtuosos por esperar um momento na vida, esse momento chegou. E é através de nossos atos
de nossos pensamentos, de nossas palavras, que vamos abrir oportunidade para que o plano espiritual nos alcance. Não por virtude, mas por oportunidade que nós estamos abrindo para servir. Não existe momento nem dia para ser bom. Ser bom tem que ser para nós um desafio diário, um comportamento. Porque Kardec fala que a única ferramenta capaz de mudar o nosso mundo é a educação. Não a educação que nos fornece caracteres de cunho intelectual, mas a educação capaz de formar o nosso caráter. Então, se você conseguir transformação mínima hoje, prepare-se, porque dias melhores estão por vir. O seu presente não foi determinado pelo seu passado. O seu futuro não é determinado pelo seu passado. O nosso futuro, nós estamos escrevendo ele com as nossas ações diárias. E o que fizemos ontem já faz parte do nosso passado. A nossa proposta de renovação é muito melhor do que os nossos erros e desenganos. Não se deixe vencer em função das besteiras que nós todos fizemos no ontem. Porque a nossa proposta hoje é de vida plena. Vida plena. Nós não estamos aqui para ser religiosos, nós estamos aqui para viver a espiritualidade. E para viver a espiritualidade, nós temos que ter intimidade com Deus. Não um Deus místico, mas um Deus verdadeiro, que promove a nossa felicidade todos os dias. Todos os dias. E pede de nós só o despertar para a vida. Só isso. Todos nós aqui temos obrigações que cabem somente a nós cumprir. Não se exime das suas obrigações. Faça o melhor que tiver ao seu alcance. E se amanhã ou depois você descobrir que de alguma forma errou, se for preciso, peça desculpas, peça perdão, mas que o seu erro tenha sido por uma boa causa. Porque é assim a nossa vida. Ela é recheada de acertos e erros. Se a gente tivesse vindo aqui só para acertar, não ia ter graça nenhuma estar com vocês nessa noite. Nossa proposta é de errar e acertar, mas mudar o curso da nossa história com as nossas ações. Nós só vamos ser cobrados pela nossa consciência daquilo que já sabemos. Não é Deus que nos cobra, que nos impõe sofrimento. É a nossa própria consciência. Então, se você consegue se perdoar pelas besteiras que você fez, não vai ser Deus que vai te condenar. Viva feliz, porque você sendo feliz, você é capaz de contagiar um montão de gente. E a sua felicidade pode salvar a vida de alguém. Porque muitas vezes Deus age na nossa vida de maneira que a gente não está esperando. Deus tem condições de transformar a nossa vida de um segundo para o outro. Mas não é da vontade dele que as coisas aconteçam de maneira inesperada. A vontade dele é que saibamos nos planejar e que tenhamos a coragem de sermos felizes hoje, agora. Nós não temos que esperar amanhã, não temos que esperar nada acontecer. Tudo que tem acontecido na nossa vida é para o nosso bem, é para o nosso crescimento, é para que
saiamos mais fortes. Toda aprovação é para sermos aprovados. As provações que nós temos enfrentado não é para nos reprovar, é para nos aprovar. E aí a gente vai ser convocado a mudar de nível. E aí a gente está com um nível diferente. Eu não sei de onde você veio, eu não sei para onde você vai, mas eu tenho certeza que se você quiser, você muda a sua vida a partir de hoje. Se você deseja, ninguém que está fora de você é capaz de te impedir. O que você tem dentro de você é uma parcela de Deus. O DNA de Deus está na nossa intimidade. Se ninguém nunca te falou, você é divino, mesmo que você não acredite. Vamos fazer a nossa prece. Senhor Jesus, unindo-nos em prece, nós queremos te agradecer. Nós te agradecemos, Senhor, pela oportunidade de estarmos juntos, reunidos, Senhor, desta vez, buscando caminhos diferentes, buscando, Senhor, entender as tuas propostas em nossas vidas. Por isso, Senhor, nós te rogamos, Senhor, o amparo para todas as famílias que aqui estão representadas. Que os nossos amigos e benfeitores, Senhor, do plano espiritual, que conhecem os nossos desejos mais íntimos, possam nos atender na medida, Senhor, de nossas necessidades. E que nós, de nossa parte, saibamos apreciar, mestre amigo, toda a tua ação em nossos dias. Ampara, Senhor, a casa que nos acolhe. Ampara, Senhor, todos aqueles que aqui exercem as suas tarefas, dando-nos condições de fazermos a nossa reunião. Que aqueles companheiros do plano espiritual, Senhor, que colaboram conosco, também sintam o nosso agradecimento em forma, Senhor, de vibrações. E que este ambiente possa ser a referência para outros ambientes, para que a nossa transformação íntima aconteça hoje e sempre. Que assim seja, graças a Deus. Boa noite a todos vocês e até a próxima, se Deus assim nos permitir. Muito obrigado.